Olá, eu sou o Tataco e a aula de hoje é sobre trovadorismo. Vamos entender o que é isso. Mas para entender nós temos que ter uma noção aí de todo o contexto que forma a Europa na Idade Média. Quando o Império Romano cai, a formação da Europa ali é muito diversa, mas ela se une a partir de um elemento religioso, que é o cristianismo, a religião cristã. Então a partir ali do século V, VI, é esse o contexto da Europa. Vários povos, diversos povos, unidos ali por uma religião em comum que é o cristianismo. Mas, concorrendo ali com a religião cristã, tínhamos também a religião pagã, que era a religião dos gregos, né, que ainda estava ali em evidência, ali estava acontecendo. Então há nesse processo de cristianização da Europa, que é a substituição do mundo antigo pela cultura e pela religião cristã, há essa dualidade entre o paganismo e o cristianismo. Paganismo esse representado pela razão. Povos romanos, assim como os povos gregos, valorizavam essa característica, a razão. Enquanto os povos que se convertem ao cristianismo valorizam a fé. Então esse contexto é bastante diverso, porque durante o Império Romano, o cristianismo vai crescendo e os romanos vão se cristianizando, vão se convertendo. Então há esse processo gradativo de fortalecimento dessa cultura cristã. Assim que acontece a queda do Império Romano, temos aí um cristianismo consistente na Europa como um todo e principalmente ali na região que nos interessa, que é Portugal, Espanha, o que a gente conhece como Península Ibérica. Só que esse cristianismo, já fortalecido ali pelo século V, sofre um duro golpe em 711 depois de Cristo, que é o momento da invasão árabe na Península Ibérica. Então, além de ter concorrido com os povos pagãos, os povos romanos, agora o cristianismo tem que concorrer com a religião islâmica, a religião muçulmana. Pouco tempo depois disso, os povos ao norte lá de Portugal começam uma série de campanhas de guerra que a gente chama de guerra de reconquista, que é a expulsão gradativa dos povos árabes em direção ao norte da África. É nesse contexto que se desenha a sociedade que a gente chama de sociedade feudal. Um senhor de terra une vassalos em torno de si. Um senhor que é o suzerano une vassalos em torno de si. Então a gente vai ter uma relação aí de suzerania e vassalagem. Quem que é o suzerano? O senhor feudal, o dono da terra. O vassalo é aquele dono de terra também, mas que deve obediência a esse senhor. E o que une, esses dois elementos aí, sejam eles de povos diferentes, origens diferentes, é de fato a religião cristã. Então nós estamos aqui no momento em que o que impera é o que a gente conhece como teocentrismo. O que significa essa palavra? Deus no centro de tudo. Deus, o Deus cristão. Em oposição ao que for o mundo clássico, greco-romano, que era o homem, antropocentrismo, a valorização das virtudes humanas. Agora aqui é ao contrário. A valorização é das virtudes divinas do Deus perfeito, o Deus cristão. Nesse processo de retomada de terras, Portugal e Espanha em direção à África, nós vamos ter histórias que vão ser contadas através de romances em prosa. Essa mesma palavra, romance, ela tem uma origem muito interessante, porque quando Roma invade a Península Ibérica, há uma diversidade ali de povos,
E a língua latina, o latim, se mistura com as línguas locais, dando origem a línguas que foram conhecidas como romanços ou romances. Então tudo aquilo que era escrito nessa língua era chamado de romance. Então esses grandes feitos desses cavaleiros cristãos eram escritos através dessa prosa medieval, desses romances de cavalaria. Esse cavaleiro honrado que lutava pela sua fé cristã, reconquistando a sua terra. Não só isso, há uma produção literária muito interessante na Idade Média, que é a escolástica, que é a filosofia, mas relegada ali aos mosteiros, né? Era como se fosse uma filosofia, só que religiosa. Representantes dessa filosofia escolástica, Santo Agostinho, né, São Tomás de Aquino e etc. Uma mulher muito importante também representa esse momento. Uma mulher chamada Heloísa d'Argentio, que foi uma abadesa que viveu na Idade Média e trocou cartas de amor, exatamente, amor, com um professor que ela teve enquanto adolescente, um amor que jamais pôde ser consumado. Então, ao ler essas cartas, a gente consegue perceber, pela primeira vez, o uso da palavra paixão ligada, né, ao amor. Então, esse foi um amor aí entre Heloísa e Abelardo que foi impedido pelos dogmas e pela dureza da religião cristã. E é nesse contexto que nós temos a figura do trovador. Trovador que remonta lá à poesia lírica grega. O que é uma trova? O que é um trovador? O trovador é um poeta, o trovador é um músico que literalmente canta, escreve poesia cantada, os grandes feitos dos heróis desse momento. Essa cantiga, né, esse exercício de escrever música a respeito dos grandes feitos, vai também ser transposto para uma lírica mais subjetiva, que vai ser o que a gente chama de lírica trovadoresca, que vai funcionar ali no espaço da corte, né, aquela corte. Né, temos aqui um projeto de rei que é o suzerano, que é o dono da terra, e essa lírica trovadoresca vai acontecer nesse meio da corte. Essa lírica trovadoresca, vejam só, é dividida em cantigas, basicamente de 3 tipos: cantiga de amor, cantiga de amigo e as cantigas satíricas. A cantiga de amor possui uma característica muito própria, que ela só era elaborada e consumida na corte. Era o canto de amor, um canto de amor não correspondido, um canto de amor platônico. Esse amor não se realizava no plano físico, se realizava no plano espiritual. Por isso que nós chamamos de amor platônico, aquele amor que eu nunca vou conseguir realizar. É o que a gente chama hoje de crush. Mas, vejam só, essa cantiga era escrita e cantada de forma eloquente, né, num português para nós hoje estranhíssimo, arcaico, mas para a época era o suprassumo ali da linguagem. Havia uma característica aqui na cantiga de amor que a gente chama de mesura. O trovador não poderia, né, na sua cantiga, falar a respeito de quem ele estava cantando, porque poderia ser uma mulher casada, por exemplo. Poderia causar um escândalo na corte. E, de fato, a figura central de toda essa cantiga era a mulher. Talvez ali transfigurada a figura de Maria, né, importante mulher ali do cristianismo, fora transposta também para essa cantiga de amor. A mulher, então, está num pedestal inatingível. Seja ele qual for o homem que vai cantar esse amor por essa mulher, nem que seja um rei, ele vai se colocar em posição de vassalagem em relação a essa mulher. Nós podemos ver isso, inclusive, nas pinturas. A mulher está acima do rei em algumas pinturas desse período. No entanto, nem só de corte vive a Idade Medieval. Nós temos também a população
comum, os camponeses. Enquanto a cantiga de amor era relacionada só com a corte, nós temos a cantiga de amigo. Por que se chama cantiga de amigo? Amigo é como era conhecido na época o namorado, exatamente. Então vejam só, enquanto a cantiga de amor era uma cantiga de amor não realizado, a cantiga de amigo era o contrário, era um amor já realizado. Enquanto na cantiga de amor nós temos um eu lírico masculino, é um homem que canta o seu amor em relação a uma mulher, na cantiga de amigo é o contrário. É uma mulher que canta o seu amor em relação ao namorado que partiu, ao namorado que foi, ao namorado que não está mais com ela. E a linguagem da cantiga de amigo é uma linguagem muito simples, porque é destinada aí a esse público do campo, a camponesa. Então é uma linguagem bastante repetitiva e cantigas bem menores, para ficar na memória mesmo. Além disso, nós temos as cantigas satíricas. Sátira é a piada, né? A cantiga satírica se dividia em basicamente duas. A cantiga de escárnio, que era uma crítica a alguém, uma crítica indireta, é aquele textão do Facebook que as pessoas não dão nome. Já a cantiga de maldizer era a crítica sem mesura, era a crítica direta. Já falando nome, dando nome aos bois e etc. Então, temos aí essa literatura do trovadorismo, trova, né? Era a música cantada aí por esses indivíduos, né? Os cantores, os trovadores. Então, nós falamos do trovadorismo, que é o momento inicial aí da literatura registrada, né, escrita portuguesa. Falamos das diferentes cantigas que eram elaboradas na corte, a cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga satírica. E é isso. Muito obrigado.